Fala galera ligada aqui no canal Bastidores do Botafogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, 10º episódio de podcast que a gente tem feito aí durante esse tempo. De cara eu vou pedir para vocês deixar o like, comenta, compartilha o vídeo para dar aquela moral, ajuda a divulgar. Mas hoje aí que a gente trouxe um importante convidado aí, mas antes vamos apresentar quem já tem gravado aqui com a gente todos os episódios. Começa aí, fala tu, Elton. Fala família alvinegra, hoje eu tô mais feliz que namorado de gêmeos, cara. Hoje eu tô livre, leve e solto. Tô aqui com a minha rapaziada, mais um podcast. Inscrevam-se aí pra dar moral pra rapaziada. Eu não tô muito afim de falar agora não, porque eu tô emocionado, depois eu conto por quê. J. Cavalcante, o homem mais sexy da Fúria. Manda bala. Fala, rapaziada do Bastidores do Botafogo. Boa noite a todos. Queria primeiramente aí agradecer o comparecimento do nosso convidado aí. Queria agradecer aos participantes de bancada. Obrigado por fazer parte desse grande trabalho aí que a gente iniciou, que a gente está tocando aí, né? E é isso aí, reforçar o pedido do like, reforçar o pedido de seguidores. E vamos tocar o barco. Passo a palavra aí pro meu amigo Lucas Trader. Fala aí, rapaziada, boa noite. Seguindo aí o fluxo aí, como sempre, pedindo aí novamente o feedback nos comentários, que é super importante. Eu sei que a fase não é boa, tá todo mundo saturado de Botafogo, mas dê a moral pra gente aí. E hoje a gente tá tendo aí a honra aí de receber aí o que eu falo aí nos grupos, né, que é o nosso número 1, melhor que nós temos aí, Veras, na minha opinião, o melhor setorista do Botafogo, e o único que eu rendo homenagem, porque os outros eu já briguei com 80%, então a maioria não gosta de mim. E aí, Veras, beleza? Primeiramente, obrigado aí pela sua presença. Vamos bater um papo aí hoje aí sobre o Botafogo aí, já iniciando isso aí, pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história aí, como é que você iniciou no jornalismo aí esportivo. Cara, primeiro, obrigado pelo convite, para os dois Lucas, né, para o Elton e também para o Jota. Obrigado pelas palavras, não precisa brigar comigo não, cara, que aí você vai ter pelo menos o canal com setorista, não precisa brigar com todos não. Mas é um prazer estar participando. Eu comecei em 2008, ainda na faculdade, né, fazendo alguns estágios, e depois, em 2009, na Rádio Fluminense, eu fiz o Vasco. Depois, na Rádio Tamoio, em 2010, eu fiz o Botafogo. Depois, em 2011, na Manchete, fui trocando, né, fui pulando. Fiz o Vasco novamente e eu cheguei na Tupi em fevereiro de 2012. 3 meses depois, houve uma grande mudança no rádio. Na época, a saída do Penido, o Zé Carlos saindo da Globo para Bradesco, né, um novo projeto. O Penido foi para a Rádio Globo. E aí, 3 meses depois, com a saída do filho dele também, o Marcelo Penido, eu virei o setorista do Botafogo. Entrei como folguista, né? E estou até hoje cobrindo o clube aí. Beleza. Aí a introdução inicial do nosso amigo Veras. Vamos entrar na primeira parte aí do dia aí, do tema do dia aí. Falar um pouquinho aí sobre esse nosso pré-jogo aí, Botafogo e Flamengo aí, no sábado, 5 horas da tarde, no estádio Newton Santos. Começar pelo Elton aí. Elton, o que você acha aí? O que vai dar nisso aí? Você que é o nosso analista tático. Olha, tem tudo pra dar merda. Não vou mentir não, mas como torcedor e analista vou tentar usar a minha cabeça mágica aí. Primeiramente, eu quero marcar aqui o Marcelo. Marcelo, nosso zagueiro iFood. Por quê? Todo jogo de casa ele tá entregando. Todo jogo. Você pode ir lá buscar. Então, nós necessitamos de uma coisa nesse jogo específica. O ponto forte do Demônio, lá, do outro time. Qual é o ponto forte deles? Eu vou ser curto e grosso aqui. Lado direito. O que a gente precisa? Fortalecer o lado esquerdo. Como? O treinador se vira, botando mais um meio campo para fechar com o Vitor Luiz ou botando 30 jogadores ali. O ponto forte do Flamengo é o ponto direito de ataque. Temos que reconhecer nossas limitações e tentar parar isso deles. Porque eu até comentei esses dias, acho que foi com o Ventura, não lembro. Se o Flamengo tiver liberdade de jogo, que teve contra o Curitiba, a gente toma de 5-0 no primeiro tempo. Aí fecha a porta e vai embora. Então, o que a gente precisa fazer é isso. Primeiramente, bloquear o lado direito deles. Quem tiver lá para treinar no dia, que eu nem sei mais quem é, que toda hora morre alguém, um tem que operar a garganta, outro tem Covid, outro vai pegar rubéola. Eu não sei mais o que vai acontecer com o meu time. Fecha o lado direito deles e dá liberdade para a gente jogar nas costas do Isla.
Porque o Isla vai tentar vir. Nós temos que ter essa peça, principalmente nas costas dele. O Felipe Luiz, historicamente, é reconhecido com poder de marcação nota 10. Então, se a gente querer jogar nas costas do Felipe Luiz, não vai adiantar merda nenhuma. Então, nós precisamos bloquear o lado direito deles e usar esse espaço. Que eles vão tentar vir com tudo. E, filho, fecha a casinha 1-0 goleada. E Deus seja louvado nas nossas vidas. É o que eu penso em relação a esse jogo. Curto e grosso, porque eu não vou me prolongar, já estou me prolongando. Estou emocionado. E eu gostaria de ver essa situação, essa visão do nosso digníssimo Thiago, que não é o Marcos. Depois eu vou contar essa história. Thiago, Veras, o que você vê? Como você consegue enxergar esse duelo do Botafogo contra o Demônio? Então, eu vou por um outro lado. Eu vou pela parte psicológica e emocional. O momento do Botafogo é difícil, né? Porque o time está na zona de rebaixamento há várias rodadas, não consegue vencer. A última foi contra o Sport em setembro, ainda na Ilha do Retiro. O Botafogo tem deficiências técnicas, deficiências táticas. Tem um novo técnico aí que vai estrear, tomara que mude alguma coisa. O Barroca vai ter um conhecimento de clube, tomara que consiga fazer alguma mágica para mudar o futebol do Botafogo. Então, apesar do clube também sofrer nessa parte, o Botafogo vai enfrentar o Flamengo no pior momento que o Flamengo está passando nos últimos anos aí, 2, 3 anos, né? Principalmente 2 anos. O Flamengo ano passado foi um time avassalador, ganhou Campeonato Brasileiro com folga, ganhou a Libertadores da América, nesse início de temporada ganhou alguns títulos, né, que foram consequência também do ano passado, e agora tem o técnico sendo questionado logo no início de trabalho, que é o Rogério Ceni, alguns jogadores criticados pela torcida, os bastidores também pegando fogo, diretoria, a questão do Marcos Braz, a política misturada com o futebol, e o Flamengo foi eliminado da Taça Libertadores da América, foi eliminado da Copa do Brasil. Então, pelo time que o Flamengo tem, a cobrança é maior ainda do que o Botafogo. Então, o momento psicológico do adversário, para mim, apesar do Botafogo também ter esse problema, é pior. Uma chance que o Botafogo tem de entrar em campo com garra, com vibração, com motivação. Teve conversa com a torcida, teve cobrança, teve apoio, mensagem de apoio também. Então, acho que o Botafogo deveria explorar esse lado psicológico e a cobrança que, para mim, hoje é mais intensa no Flamengo, para, enfim, voltar a vencer e buscar sair da zona de rebaixamento. Não é fácil, pelo contrário, né? O Flamengo talvez tenha o melhor time e o melhor elenco, mas eu acho que o Botafogo deveria entrar, como a gente fala na gíria do futebol, com tesão lá em cima para vencer esse clássico, explorar, nesse momento, a fragilidade e a pressão pelo resultado que tem o adversário. E você, Jotinha, o que você acha disso aí, Jotinha, esse clássico aí? Eu acho que sobre o clássico é o seguinte, nós vamos pegar pegando assim um gancho no que o Veras falou um pouco, nós vamos pegar um adversário aí totalmente abatido pela eliminação, em crise, e eu acredito que essa seja a chance de ouro do Botafogo sair de onde está. Porque uma vitória em cima do maior arquirrival carioca nos daria a confiança que o time está necessitando. O time, ao longo da temporada, ao longo do campeonato, vem demonstrando claramente a parte psicológica abalada, como eu tenho falado em alguns podcasts anteriores, e o Veras falou sobre isso aí. Inclusive, um jogador que eu citei no podcast anterior falou justamente disso, que eles gastam muita energia para poder fazer um gol, e aí logo depois de fazer o gol, em sequência, 2 minutos depois, toma outro. E depois acaba com todo o psicológico para correr atrás de outro tento, de marcar outro gol para sair com resultado positivo. Então eu acho que uma vitória sobre o nosso rival encheria o elenco de confiança. Ainda mais depois da reunião de hoje, em que os torcedores fizeram um pacto com a direção, com a diretoria, com o gerente de futebol, Túlio Lustosa. E eu acredito que cairia como uma luva aí, além do retorno do Lecaros, né? É bem possível aí que ele retorne, vá para o banco, né? Nós temos alguns jogadores aí que foram repatriados, como Lucas Campos, Everson. Podem não ajudar muito? Podem, mas podem ter aquele lapso daquele de entrar e ter aquele lapso daquele dia que um dia o Lucas Campos teve. Tudo pode acontecer, há coisas que só acontecem ao Botafogo. Agradeço a oportunidade e passo a palavra para o meu amigo Lucas Ventura.
ou diplomata? Cara, eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer, talvez, na temporada do Botafogo era essa vitória, cara. Sair de um jogo desse, no momento mais complicado do Botafogo aí nos últimos anos, tanto dentro de campo, fora de campo, você ganhar de um rival como o Flamengo, diminuir essa distância aí pra fora da zona, pros próximos jogos que a gente vai ter, que também vão ser difíceis, contra São Paulo e Inter, que apesar de, o Inter não tá em um grande momento, mas é um jogo difícil. Eu acho que isso aí é a melhor coisa que poderia acontecer. E sim, como o Veras falou aí, o momento do Flamengo é um momento também complicado. Eles tiveram agora duas recentes eliminações muito difíceis, assim, complicadas para ele, né, tanto financeiramente quanto para o campo, já que o time deles tem qualidade suficiente para ganhar pelo menos um título. E a cobrança está muito grande, eles estão muito mal psicologicamente também. E eu acho que o que vai ser muito importante do Botafogo esse jogo é isso, cara. É força de vontade lá em cima, 200%. Porque eu acho que isso pode ser o maior diferencial do Botafogo nesse jogo. A gente sabe que a gente tem muitas deficiências técnicas, o time está falhando muito em questão de posição, táticas, o adversário chega muito fácil dentro do nosso gol, em 1-2 minutos, tudo pode acontecer ali em questão assim, de um erro. Então, acho que a principal parte é a questão tática, tem que ser um jogo perfeito taticamente, nem que seja para segurar ali um empate o máximo de tempo possível, que já seria assim um alívio, já que a gente tem perdido os últimos 4 jogos. E é claro que a gente quer ver a vitória, mas o jogo tem que ser perfeito taticamente e todos os jogadores têm que correr muito, tem que dar 300% de si, porque mais uma derrota dessa ia ser muito ruim, ia abalar muito o time. O Barroca ainda não pôde estar ali presencialmente para continuar os treinos, que seria algo importante também, porque ele conhece todo o elenco. Então acho que vai ser isso, buscar fazer o jogo perfeito taticamente, muita força de vontade aí para tentar algo positivo nesse jogo pro Flamengo. Posso só dar um detalhe? Deve? Só não estou me recordando agora se foi o último jogo em casa, Fortaleza, ou o penúltimo Bragantino, mas se eu não me engano foi o último, jogo em casa. Quando acabou a partida, eu não sei se esse lance chegou a ser passado na televisão, comentado pelas pessoas, mas da cabine ali do estádio foi bem claro ver. O Nazário, ele se atirou no gramado, ficou assim, estirado no gramado. E veio um companheiro e levantou ele, ergue a cabeça, né? Nariz para cima, queixo, vamos lá, não tem nada perdido. Ele saiu assim com um companheiro de lado, né? Meio que abraçado. Vamos lá, Nazário, deixa a peteca cair. Mais à frente ali, o Vitor Luiz se ajoelhou. Não caiu assim como o Nazário totalmente no gramado, mas se ajoelhou, também com a mão assim na cabeça, né? Lamentando o resultado. Também veio um companheiro e falou, vamos embora, Vitor, vamos lá e tal. Então, como o Barroca não treinou o time e é diferente, a gente viu isso agora no Ramon Dias, né? O filho dele é auxiliar técnico. O time não mudou absolutamente nada. Não sei se mudaria com o Ramon, mas o técnico ali do lado é uma coisa. Um auxiliar é diferente pra caramba, mesmo que o auxiliar tenha tudo na cabeça, o conceito, e tente, né, seguir o trabalho do treinador principal. Mas é diferente. Então, como o Barroca pegou Covid e logo nesse tempo que o Botafogo teve maior de preparação, não vai estar à beira do campo, isso também tem uma influência no trabalho do dia a dia antes do jogo. Eu acho que mais do que a parte tática, que eu não sei se o Botafogo vai ter tanta mudança, vai ser esse lado motivacional. Vai ser a confiança, como o Jotinha falou agora há pouco aí. O jogador do Botafogo vai ter que entrar com vontade de se superar em campo, de ser um leão, de falar, não, calma aí, esse é o nosso maior rival, esse jogo vai ser a nossa virada no campeonato, como foi na reunião hoje, né? O Túlio disse que vão ser 16 jogos finais de campeonato para o Botafogo. A partir de agora vai ser uma outra competição. Esquece, e agora é uma outra motivação. Eu acho que esse vai ser o lado fundamental no clássico com o Flamengo. Eu não acredito que o Botafogo, taticamente, vai ter tanta mudança assim, até porque o treinador não esteve trabalhando de perto com o elenco. Ô Veras, em relação ao que vocês estão falando aí, concordo plenamente. O que pode fazer diferença aí no jogo é justamente os bastidores do time. Porque eu não consigo enxergar, assim como você falou, uma mudança tática do time, uma mudança que vai fazer o time evoluir do último jogo contra o Galo para esse jogo contra o Urubu. Mas ao lado emocional, como vocês estão citando, eu acho que ele já vem automático. O jogo contra o Flamengo, parece que o time toma vergonha na cara. Tirando aqueles 2 confrontos com o Jair Ventura, que eles foram arregãos.
Mas tirando isso aí, o Botafogo sempre enfrenta o Flamengo de igual para igual. Então eu acredito sim que o time não vai ser fácil, como estão falando, como eu vejo nas rodas por aí. Não será um jogo fácil para o Flamengo, mas eu tenho certeza aí que no final muita gente vai se surpreender. Muita gente vai se surpreender. E volto a falar, temos que reconhecer as nossas limitações, independente de qualquer incentivo. O time em campo, o time sendo preparado para o jogo, tem que reconhecer as suas limitações para chegar na hora, poder bater de frente e ganhar do Flamengo. Porque é igual uma luta de boxe, agora vamos trazer para a realidade, vamos deixar o coração de lado. Uma luta de boxe, se você botar um peso mosca lutando contra o peso pesado, se o peso mosca quiser atacar o peso pesado igual um doido, sair atirando socos e mais soco contra ele vai perder com um golpe só. Então, reconhecer limitações, atacar na hora certa, que eu tenho certeza que a gente tem muitas possibilidades de ganhar esse jogo. Sem clubismo. Trader, meu anão preferido, manda alguma aí. Cara, eu acredito que o Botafogo, ele deve... É o mesmo esquema naquela questão daquele áudio. O áudio que sempre quando o Botafogo ganha, viraliza aí na internet, que o cara sempre fala lá com o Maiquinho, tática da vida. E eu acho que é bem isso. Sábado o Botafogo tem que entrar com a tática da vida, porque eu acho que é o jogo mais importante do Botafogo no ano. Eu acho que o nosso futuro será decidido aí nessa partida. Se o Botafogo ganhar, é um ânimo, uma gasolina que esse elenco vai se unir mais ainda. Aí vem Barroca, como o Veras falou, Barroca volta, o elenco se une e vamos o Barroca não pra deve guerra. Voltar no outro, hein? O Barroca não deve voltar contra o São Paulo, só Inter. O Felipe Lucena vai ser o técnico contra o Flamengo e contra o São Paulo. São Paulo agora é a quarta, né? Que é o jogo que foi adiado. E até isso o Botafogo dá azar, porque pega o São Paulo no melhor momento do São Paulo na temporada. Líder ainda. Ganhou hoje 3-0. Exatamente. Então acho que o Botafogo, os jogadores têm que entrar com esse pensamento. É a tática da vida. Foi o que o Elton, foi o que todos vocês falaram. Tecnicamente, talvez não dê pra gente. O time deles são muito superior. Se for botar posição por posição aí, talvez a gente só ganhe aí na questão do Canu. Talvez o Caio Alexandre ali com o Arão. Eu prefiro o Caio Alexandre. E o resto é os caras. Os caras vão ganhar posição por posição. Então é uma disparidade muito grande tecnicamente. Só que Botafogo e Flamengo, nunca foi fácil para eles. Nunca foi fácil. E é outra guerra. Vai ser outra guerra. O espírito tem que ser igual foi ano passado, que a gente acabou perdendo de 1-0 com o gol do Lincoln. A atmosfera não tem que ser, não dá para ser a mesma, porque infelizmente não pode ter torcida, mas o clima dentro de campo tem que ser o mesmo. Aquela partida ali... Primeiro turno desse campeonato, hein? Oi? Primeiro turno desse campeonato. O Botafogo foi muito bem. A gente engoliu eles e o Marcelo cabaçou e fez o pênalti. Esse foi o jogo que eu acho assim, que o Botafogo conseguiu fazer o que a gente tá falando, de dar o máximo aí, meu irmão, os caras são melhores tecnicamente, se fecha aí, não dá espaço, e se você for ver, você não acha uma chance muito clara deles. A gente conseguiu se fechar perfeitamente ali, um vacilo no final de chegar naquele jogo, tem que ser a mesma coisa, só que mais ainda, né, agora. Aí entrou o zagueiro iFood e entregou. Exatamente, eu acho que o Botafogo não pode, tem que ter respeito, obviamente, mas não pode ter medo deles. Tem que cair para dentro do problema. Primeira bola ali com o Bruno Henrique ali, o já tem que jogar ele lá na placa de publicidade para ele ficar ligado, igual o Carly fazia. Tem que ser clima Carly que gostava de enfrentar o Flamengo. Jogadores têm que entrar em campo com sangue nos olhos. Véio. Tem que ter mais vontade que eles. É o que o Vera falou, tem que entrar com tesão em campo. Primeira dividida é chegar rasgando e falando, hoje é nosso. Acabou, não tem para vocês. Hoje a gente vai ganhar essa merda aqui de qualquer forma, de qualquer maneira, mas o resultado final é só é a nossa vitória.
Porque eu acho que esse jogo é o jogo que vai... Se a gente perder, cara, aí o psicológico já tá ruim, vai piorar ainda, porque perde um clássico. Aí, como o Vera falou, quarta-feira já pega o líder lá em São Paulo. Aí depois pega o Inter, que vive uma péssima fase com o Abel no Rio Grande do Sul. Então, o time aí, os caras já vão despirocar, já estão despirocados da cabeça e vai foder tudo de vez. E se ganhar, não. Se ganhar, é a vitória que vai levantar o ânimo e a gente... o ressurgimento da Fênix. A gente vai vir do além para ressuscitar. Pode falar aí, Elton. Eu não falei nada? Eu concordo com você. Eu concordo com você que esse jogo é fundamental, né? A vitória no Clássico, Flamengo, empurrar uma crise maior no adversário, e principalmente os pontos que o Botafogo precisa somar para fugir de rebaixamento é fundamental. Mas o curioso é que nos últimos jogos, né, por exemplo, Bragantino e Fortaleza, na cabine lá do estádio, na transmissão da Tupi, eu comentava com o Cantarelli que narrou os jogos, assim, cara, esse é o jogo fundamental. E adversário que tá ali brigando também com o Botafogo para não ser rebaixado. Porra, hoje vai, hoje ganha, não é possível. Aí o Botafogo, por exemplo, saiu na frente, né? Foi o quê? Foi Bragantino? Foi, Bragantino. Logo depois tomou o gol de empate, o Ítalo. Aí não é possível, aí toma a virada e perde. Aí não, calma, agora Fortaleza vai. Esse jogo que não pode perder de jeito nenhum vai ser a virada. Aí vem o Fortaleza, ganha do Botafogo. Aí rodada seguinte, Fortaleza empata com Goiás no Castelão. Eu concordo que esse jogo é fundamental, mas engraçado que esse raciocínio a gente já vem fazendo algumas rodadas. Esse jogo é o fundamental. E o Botafogo vai lá e não consegue pontuar. Pois é, e completando o que você falou aí, no início do turno, eu lembro que a gente começou o podcast, eu falei, cara, o Botafogo tem que enxergar agora esse turno como os últimos 19 jogos vai ser um novo campeonato, que é o que eles estão falando agora. Esse tinha que ser o pensamento antes. Não é possível que eles só estão agora vendo isso. Caraca, agora que a gente perdeu Fortaleza e Bragantino, porra, quando foi pegar Fortaleza, Bragantino e Bahia, meu irmão, no Engenhão, tudo bem que Bahia foi lá, mas quando foi pegar Fortaleza e Bragantino, cara, esses jogos aqui é pra gente começar um novo campeonato. E agora a gente tá aí olhando pra cima, pra Sula. É outra história, cara. Não é possível que eles só começaram agora a perceber agora que, pô, já passou do nariz já a água. Ventura, Engenhão não, tá? Estádio Newton Santos, respeita o nome do estádio do maior ídolo da história do seu clube. Então, Engenhão não existe. Eu dei de Lanceta aqui, lembrei do Lanceta. Ô, Vera, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa questão da má fase do Botafogo, essa questão do jogadores, essa desmotivação que a gente vê em campo, uma postura totalmente ridícula, e em qual grau você acha que tem a ver com o momento político que o Botafogo tinha? Agora já teve a eleição, já temos um novo presidente, mas você acha que aquele momento político, uma guerra política, que, querendo ou não, chega dentro dos jogadores, você acha que isso afetou esse elenco ou tu acha que não? Acho sim. Assim, nós não somos jogadores, né? Eu, por exemplo, sou jornalista, tenho um lado, vocês também desenvolvem, né, um trabalho, outros são torcedores, cada um tem uma visão. Obviamente que lá dentro é diferente, mas eu não tenho dúvida que isso atrapalha. E os anos que o Botafogo acabou sendo rebaixado, né, foram anos de uma política troca de presidente e acabou dando errado. Eu não tenho dúvida que esse clima de instabilidade mexe com os atletas, o jogador não tem confiança no seu superior, acaba afetando ali, afetando aqui, a cobrança aumenta, a diretoria não dá um respaldo para o atleta, quando também é cobrado pela torcida. Eu acho que esse clima político, quando o dirigente chega na mídia e fala pelos cotovelos, no caso do Montenegro, que ele desvaloriza tal jogador, que a atuação do time é ridícula. Pô, o torcedor do Botafogo não gosta do Juan, ponto. Vamos falar abertamente. O torcedor, em geral, considera ele fraco, certo? Mas é um jovem, um ativo do clube, ele alternou até algumas boas partidas, a maioria até não foi bem, mas teve algumas boas. O Montenegro vai lá e detona o cara. Aí a diretoria reintegra o Cícero. Depois de um processo, diminuiu o salário do cara, fez um acordo, um novo contrato, beleza, o Botafogo estava enrolado pelo contrato antigo do seu Anderson Barros e do seu Gustavo Noronha,
tentamos aqui dar um jeito, o Cícero está reintegrado. Aí depois ele joga, né? Ele é relacionado e joga. Depois ele some, não joga mais. Aí vem o Montenegro e diz, pô, esse técnico aí, se eu sou o presidente, tiro na hora, se referindo ao Lazzaroni. Botou o Cícero para jogar. Ora, a diretoria reintegrou o cara. Então, assim, esse clima de turbulência, de instabilidade e a falta de um comando, um trabalho sério profissional, chega no atleta. O atleta se sente desprotegido e incomodado. Aí soma uma série de problemas do clube. Com certeza isso tem um reflexo dentro de campo. Vê o time do Vasco, que também não é nada de excepcional. Eu considero o time do Botafogo, não sei se é lembra, time até superior. Olha o clima político. Presidente, confusão, é sempre essa turbulência. O atual presidente é sempre criticado pra caramba, não deixa o cara trabalhar. Olha o reflexo na tabela de classificação. Eu não tenho dúvida que essa politicagem do Botafogo foi um fator também muito fundamental para o time estar agora mal no campeonato, na zona de rebaixamento. Com certeza, Veras. A gente, assim, nossa direção, né, aquela cúpula do mal, é mais perdida que azeitona na boca de banguela. Nunca sabe o que vai fazer, quando toma uma decisão, uma semana atrás volta atrás, então tá uma bagunça. E com certeza reflete. Tinha que ser um idiota para falar que não reflete. A você que está nos ouvindo aí, você trabalha de repente numa empresa privada, se a tua liderança, se o teu chefe tá tudo desorganizado, não tem clareza nas posições, nas informações que chegam até você, que é a base, como que você vai conseguir desenvolver seu trabalho de uma maneira correta? Infelizmente não tem como. E essa coincidência de sempre estar trocando mandato, acontece, o time está mal nas tabelas e sempre cai, não é uma simples coincidência. É um fato que prova que isso realmente afeta, infelizmente. E vamos passar sofridamente esse final de ano aí. Mas vamos sair dessa, tenho certeza. Teve até declarações de jogadores, né? O Vitor Luiz, teve outro que eu não me lembro quem foi, mas teve outro que externou isso também, que reclamou desse momento, chegou a falar. Honda, né? O Honda Não, o Honda fez no Twitter, mas teve outro, foi o Vitor Luiz, teve um que fez em campo também. Acho que foi o Babi, não me lembro quem foi. Que falou que o elenco tinha que se blindar dos fatores extracampo que estava chegando dentro disso. O Vitor Luiz eu tenho certeza que falou, mas teve outro também, não lembro qual foi o jogo agora. Mas teve um que também deu uma indireta dentro de campo, acho que foi o Babi, se não me engano foi o Babi. Falou sobre isso, que o time tinha que esquecer o que estava fora de campo e se blindar para tentar resolver o problema dentro de campo que não estava rodando. Olha a falta de segurança da diretoria passada para o elenco. O Botafogo contratou um técnico e aí na entrevista coletiva o Marco Agostini falou assim, vai ser uma nova era, uma virada, uma etapa de um Botafogo diferente, para cima, nós vamos voltar assim vitoriosos, tudo mais, vamos melhorar no campeonato. Aí o Botafogo encheu o peito, né? Falou, pô, estamos trazendo o Ramon Dias, até diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Tá certo que os títulos de expressão dele foram lá no passado, mais atrás, né? River Plate, 90, tudo mais e tal. Mas o cara que foi um grande jogador e tem título de Libertadores como técnico, tem que ser respeitado. Aí o Botafogo contrata o cara, na hora de assinar, o cara informa que tem um problema, a diretoria aceita, assina o contrato, com aquela questão de 30 dias para decidir, ok. Aí o time em 3 jogos comandado por um auxiliar, por um interino, perde X tempo de trabalho de evolução. Aí o Botafogo, pô, calma aí, esse prazo não vai dar certo, descobre que o problema do cara é um pouco mais sério, né, como foi passado até para a torcida, e anteriormente a gente já tinha essa informação também. Não vai dar. Não vamos pagar multa, muito obrigado, passar bem, torcemos pela sua recuperação. Aí traz um novo técnico, dá o azar do cara pegar a Covid, e agora 2 jogos também sendo comandados pelo auxiliar. Olha o quanto tempo o Botafogo perdeu. O jogador no treinamento, e aí isso vai pro jogo em si, ele pensa, porra, olha o que os caras estão fazendo, a gente não tem comando nenhum, olha as escolhas, eles estão totalmente atrapalhados. Aí é mais um técnico na temporada, é Valentim, Autuori, Lazzaroni, Ramon Dias, que nem estreou, foi embora, Barroca, Flávio Tênis, agora Felipe Lucena, entre treinadores e interinos. O jogador sente essa instabilidade dentro de campo, cada hora é um esquema tático. Parece que é mole igual a gente joga pelada, não é não. Futebol profissional é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver em pelada.
Acho que o Jota queria falar, né, Jota? Da sua palavra aí. Eu queria, para não perder o raciocínio, eu queria falar até para os ouvintes e para vocês que estão aqui na bancada. Vocês estão vendo como os problemas se somam, eles estão interligados? O que a gente está falando aí? A gente está falando de técnico, a gente está falando de psicológico, a gente está falando de parte tática. Já eu vou soltar uma declaração de um certo jogador, ao qual não vou revelar o nome, que resume tudo isso aí. O jogador ele falou que, por mais que com o Autuori a gente não tivesse um padrão tático, não tivesse jogada ensaiada, o jogador fez questão de elogiar muito a postura do Autuori em se colocar como escudo entre as coisas internas do clube e o elenco, né? E aí a gente vê que entra tudo que a gente falou. Parte tática que não tinha, eu acho que, eu sempre falo isso, doa quem doer, o último padrão de jogo que a gente teve foi com Jair Ventura, tá? Ainda com aquele time fraco, nós não temos jogada ensaiada, esse mesmo jogador falou que infelizmente nós atacamos em bando por causa do desespero para poder ou sair de um revés quando a gente toma o gol primeiro, né? Ou para poder sair com um tento positivo quando a gente faz o gol primeiro e sofre o empate. Então isso são diversos problemas somados: política, protesto da torcida, jogadores desabafando em redes sociais, que a gente já discutiu no podcast passado. Uns manifestaram opinião que foram a favor, outros contra e deram seus motivos. Então, isso tudo que vem acontecendo não é de ontem, não é de anteontem, é há meses. Todos esses problemas somados, eles ganhariam um grande alívio com a vitória no Clássico. Passa a palavra aí para o próximo da bancada. Então, pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aí. E daqui a pouco a gente volta pro segundo aí. Bastidores do Botafogo, de torcedor. Então, rapaziada, nós já falamos de clássico, já falamos de todos os erros cometidos até agora, falamos das coisas externas que influenciam dentro de campo. Agora eu gostaria de partir mais para o lado pessoal do nosso convidado aí. Gostaria de fazer uma pergunta ao nosso amigo aí, Thiago Veras. Thiago, são duas perguntas em uma. Como que começou? O que te motivou a iniciar no jornalismo, e no jornalismo especificamente esportivo? Quais foram as coisas? Tendência, família, algum tipo de influência? E o que fez você se ligar, você estreitar a relação com o Clube Botafogo de Futebol e Regatas? Bom, vamos lá. Primeiro aspecto, eu não tinha a menor ideia que eu queria fazer jornalismo, menor. Eu gostava muito de química no colégio e eu passei para a reclassificação da faculdade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e não fui fazer o curso. Talvez tivesse sido melhor. Não fui fazer o curso de química lá. E aí eu fiz mais um ano de cursinho na época, né? Acabei fazendo uma faculdade particular e literalmente na época do vestibular eu fui passando um livro e tipo assim, comunicação. E tinha assim um destaque muito grande para comunicação, jornalismo esportivo. Eu sempre fui muito quieto quando adolescente, muito mais tímido, que hoje você fala, pô, repórter de rádio, falando pra caramba aqui e tudo mais. Então eu não tinha a menor ideia. Aconteceu por acaso, lendo aquela revista. Eu falei, vou fazer isso. Aí eu fiz o primeiro período, o segundo. É meio que parecido com engenharia, né? Você vai fazendo cálculo 1, cálculo 2 e tal, depois você faz as matérias mais específicas. A comunicação também tem umas matérias muito básicas dos primeiros períodos, depois você aprofunda. Televisão, rádio, assessoria de imprensa, hoje em dia jornal, mas site na internet e tudo mais. Então, foi mais ou menos assim. Eu não tinha a menor ideia que eu queria ser um jornalista e, por acaso, eu comecei a fazer, gostei, segui, depois eu entrei no 6º período para a Rádio Fluminense. Ali meu trabalho se juntou com a faculdade também, porque eu já estava para o 7º, né, para começar aquele trabalho Projeto 1.
E o meu professor me incentivou, porque eu comecei a fazer um estágio na hora da faculdade, num dos horários da faculdade. Ele falou, não, a minha matéria, como é prática, eu vou te ouvir. E aí ele me incentivou a fazer, e eu aprendi na prática, não numa sala de faculdade, mas já no estúdio, na equipe do Garcia Júnior. Não sei se vocês conhecem, ele é, né, torcedor do Botafogo, ele tinha uma equipe com patrocinadores e dava oportunidade para muita gente entrar no mercado de trabalho. Então, eu não tinha a menor ideia, foi tudo assim que aconteceu. E a outra pergunta em relação a estreitar os laços, né, com o Botafogo. Eu comecei a ser setorista e automaticamente, naquela época, a gente vivia de uma forma mais intensa até. A gente viajava para tudo quanto é lado, né? Era uma época ainda, o final da grande época do rádio. Então, eu estava junto com os caras em Maceió, Porto Alegre, Belém, Santa Catarina, do norte ao sul do país, enfim, qualquer região a gente fazia os jogos. Aí a gente tinha mais entrada no dia a dia, treinamento, podia assistir, entrevista coletiva, amizade maior com o jogador, com conselheiro, com diretoria, enfim. Então, dali eu comecei a quase que viver 24 horas em função do meu trabalho e do Botafogo. Fiz vários amigos e não escondo aqui para ninguém, né? E de nascimento, desde que eu já estava na barriga da minha mãe, o meu avô, por parte de pai, na hora que eu nasci, botou uma roupa do Vasco. Ele era vascaíno, meu pai também. Então, de nascimento, eu sou torcedor do Vasco. Mas muita gente não acreditava. Hoje, quem convive comigo no dia a dia acredita. Tanto ver Botafogo, de tanto estar presente, muitas amizades, e o jornalismo me apontou muitas coisas que futebol são meio sujas, que eu não gostei e que eu mudei de time. Eu passei a torcer para o Botafogo, passei a trabalhar e torcer também. Virei um torcedor do Botafogo depois de 31, 32 anos. Hoje as pessoas que convivem comigo acreditam nessa situação. Maneiro, muito legal, cara, muito legal isso. Todo mundo sabe que eu era assim, torcedor do Vasco, eu sempre falei. Mas esse convívio me fez transformar em ser um torcedor do Botafogo. Aí as pessoas brincam comigo, poxa, pela história, né, até de títulos, a torcida maior, pô, saiu do Vasco, Botafogo, foi o que me atraiu. Ô, Veras, podemos então afirmar que o Vasco é o seu segundo time? Hoje é. Hoje, se você for no meu quarto, na minha casa, você vai ver que na parede tem uma camisa na moldura. É uma camisa da Libertadores 2014. E eu mandei botar na moldura. Tem um prêmio de rádio. Quando o Botafogo fez uma época lá, diretoria, é um prêmio para a imprensa, melhor matéria, tal, eu ganhei junto com o Thiago Travasso na matéria de rádio. Tem lá também o que o Botafogo me deu de prêmio. Tudo que tem de jornalismo foi o Botafogo, né, meu esforço, meu trabalho, mas junto com o Botafogo me proporcionou. Eu acabei mudando de time. Sabe qual a diferença que eu vejo entre você e os outros? Eu vou chamar os outros nem de jornalistas, de repórter, não, vou chamar de influência. Entre o Veras e os outros, é porque você, na sua época, não... Lá no início, tá? No início, lá para 2008, 2010, 2012, quando você entrou na Tupi, né? Que você acabou de falar aí. Sim, na Tupi. Você, na sua época, não quis aparecer mais que o clube. Você fez o seu trabalho, entendeu? Hoje em dia, o que a gente vê? É um momento Tongama, aquele momento de confusão mesmo. Quero jogar na rede aí para depois ele me xingar. Dane-se. Você, na sua época, você trabalhou, você buscou. Você não quis aparecer mais que o clube. Hoje que a gente vê, não vou citar nomes, mas são esses aí mesmo que nós temos aí, eles querem aparecer, eles querem ser maior que o clube. Eles brigam no Twitter, eu já tudo Twitter. Eles brigam no Twitter para dar informação, eu dei, eu tô dando, eu vou dar. Então, assim, é um jogo de egos. E eu vejo que você... Eu como meu pai saudoso, meu pai era vivo, eu escutava Tupi todo dia. Eu escutei Tupi dos meus 10 anos até meus 22, 23 anos, todo o dia. Show do Apolinho, Jorge Nunes, Eugênio Leal, todo dia eu escutava isso, todo santo dia. E a gente via como que era o mundo do rádio. Nenhum deles nessa época, que foi mais ou menos a época que você começou,
nenhum deles queria ser maior que o clube que eles trabalhavam cobrindo. Hoje não. Hoje os influencers querem ser maior que o clube. É por isso que, infelizmente, eles não conseguem atingir uma meta. Assim, eles conseguem ali, ó, atingir alguns torcedores, mas não conseguem atingir um todo, no geral. Enquanto esses caras não tiverem lá, botar na cabeça que o clube é muito superior do que qualquer um deles possa ser um dia, infelizmente vão ser mendigo de like. Então, eu vou só tocar rapidinho nesse assunto para não tomar muito tempo. Eu tenho uma coisa na cabeça que eu falo diariamente para quem convive ali comigo. E eu falei isso se eu não me engano, eu falei pro Jota também, uma vez conversando com ele. Eu não sei qual é a questão que as pessoas têm hoje, cara, de querer criticar o outro para poder aparecer. A gente vê algumas pessoas criticando, porque o cara da Fox falou, cara, faz seu trabalho, cara. Por que você não faz uma apuração bacana, traz uma informação bacana, traz um jogador que vai ser contratado, um patrocínio que o clube teve, o padre que foi lá benzer o estádio. Cara, busca a notícia, pentelha as fontes, passa a fazer amizades. É assim que é o jornalismo. Hoje, várias pessoas querem aparecer em cima de outras, criticar o trabalho do fulano, criticar aquilo ali para poder ganhar a sua notoriedade. Eu sou completamente contra. E existe uma diferença muito grande, porque hoje criou-se uma guerra, né, de mídia alternativa, mídia independente, mídia tradicional. Eu tenho uma empresa por trás. Então, eu respondo pelo meu nome, Thiago Vera, jornalista, e respondo pela Super Rádio Tupi. Eu tenho quem me cobre da minha chefia. Quem faz hoje uma coisa independente é meio que sem noção, é meio que sem cobrança. Faz do jeito que quer, porque não tem ninguém por trás para dar satisfação. Então, quando eu comecei lá no rádio, também, essas coisas todas, eu sempre tive que me reportar a alguém. Trabalho de pauta, ou então por conta própria, mas eu sempre fui, digamos assim, avaliado. Quem hoje tem o canal faz do jeito que quer, e as pessoas não conhecem direito como que funciona o jornalismo. A gente sabe também, para não ser hipócrita, que em toda a história, no passado, vários jornalistas foram vendidos, não cabe aqui citar nome, que foram vendidos, que ganharam dinheiro de dirigentes para fazer matérias, contatos e tudo mais, ser chapa branca, como se fala. Isso também acontece com quem hoje é influencer, quem tem canal próprio, enfim. É uma coisa que acontecia no passado e que acontece também. E assim, quem tem um canal, quem faz por conta própria, num mercado tão escasso que é o jornalismo, tão grande, mas tão pequeno, onde o desemprego está acontecendo, rádios acabam, TV manda a gente embora, a barca passa não sei de onde, você tem no YouTube, cara. Caramba, ali a oportunidade de desenvolver o seu trabalho próprio. Ao invés de você apurar, crescer e fazer com qualidade, fica numa guerra de egos, um querendo falar do outro, querer aparecer. São poucos que têm conteúdo, que têm fontes que trazem hoje informações importantes que fazem o jornalismo crescer numa mídia independente, num canal próprio. Só entrando rapidinho nesse assunto aí, sendo bem breve mesmo. E o Veras é como o Elton falou aí, jornalista e influencer. O Veras talvez seja o mais famoso, como eu falei, na minha opinião, é o melhor. Ele é melhor do que qualquer um de nós aqui, dos bastidores, até porque nós não somos jornalistas e nem influencer, nós somos intrujão mesmo. Torcedores. Isso não é nem torcedores. Somos torcedores que fizeram uma página para... um conhece um amigo ali, o outro conhece um amigo ali dentro do clube, e a gente vai informando, e quem não gostar, não gostou, e quem gostar, gostou. Então, assim, eu vou falar os que dizem que são influencer, eles se vendem dessa maneira, sou influencer do Botafogo, beleza. Na minha opinião, o Veras é melhor que todo mundo. E o mais importante, é o mais humilde. O Veras, mesmo tendo o maior nome, ele é o mais humilde. A maioria das brigas que eu tive aí, você briga, a maioria das brigas é por questão do ego das pessoas. Algumas pessoas não aceitam escutar algumas coisas, e isso tudo em grupo, não briguei com ninguém no privado não, foi tudo em grupo. As pessoas falam uma coisa, você responde, a pessoa não gosta da sua resposta, então não faz parte de grupo, o grupo é para isso. E como o Elton falou, há um ego entre alguns, meu amigo.
há um ego. Os cara, tem alguns que se acham o mais pica do Botafogo. Tem alguns que não dá. Se os cara fossem competentes da mesma maneira que eles têm o ego e soberba que eles têm, já estava contratado aí pelo uma ESPN, pelo Sport TV da vida, pelo Esporte Interativo, estava na televisão, não estava no YouTube, não. Então o pessoal tem que vestir um pouquinho a sandália da humildade. Isso o Veras tem de sobra. Porque assim, eu converso com o Veras no privado, no WhatsApp, e sempre me tratou. Não me conhece, nunca me viu na vida dele, sabe nem quem eu sou. É verdade. Eu até marquei com ele, a gente ia ver se eu conseguia encontrar ele lá no dia da eleição, só que eu só podia ir de manhã e ele só chegaria à tarde, então acabou que a gente não se encontrou. Queria muito conhecer ele pessoalmente. Então, assim, tinha motivo nenhum para ele me dar a atenção que ele me dá no privado, porque ele não sabe nem quem sou eu. E é um cara que tem uma humildade muito grande. Veras, eu queria fazer uma brincadeira com você agora, não sei se você vai aceitar, se você não aceitar, beleza, a gente segue o fluxo aí. Tu já assistiu o programa do Raul Gil no SBT? Pode deixar claro que o Veras não pode ficar em cima do muro. Pra quem você tira o chapéu? É isso aí, eu queria fazer essa pergunta aí. A gente ia falar o nome de... Como você tá no Botafogo desde 2012, a gente vai falar nome de dirigente e nome de alguns influencers. Nome todo envolvido em relação ao Botafogo. Dirigente, mas, jogador, assim, influência, essas coisas. Pode falar. Só uma dúvida. Você quer que eu tire o chapéu e tal? O lado, você quer que eu faça análise profissional ou pessoal ou mistura os dois? Mistura a seu critério. Não, pera, Lucas, espera aí, Veras, para deixar claro aqui. Não pode. Sim. A gente não quer explicações, é nota 0 ou nota 10. Deixa o público Não, sim, mas avaliar. assim, quando eu for dar a minha nota, né, 0 a 10, beleza. É tipo 0 a 10. Mas eu misturo na minha cabeça pessoal com profissional ou não? Calma aí, é profissional. Não, entendeu? o que você Só quiser. pra eu ter uma noção. Tá, não, o que você quiser. O critério de análise é seu. Tá bom. Eu só quero nota, 0 ou 10. Vai, Jota, Tá. Começa tu, Jota. Joga um nome aí, Jota. Começa tu. Eu posso dar 5 também ou 0 a 10? Não, 0 ou 10. Você não criou regra, não. Quem cria regra é a gente. Só participa. Vamos lá. Posso começar? Vai, Posso Jota, começar? joga um nome aí, Jota. Posso começar? Pode. Vamos lá. Para quem você tira o chapéu? Eu vou falar o nome, é Felipe Neto. 0. Quem é o próximo? Eu quero... Bom, vamos lá, eu vou falar. Eu quero saber hoje em dia, Samantha Alves, a dançarina lacraia. Cara, eu não conheço, né? Vejo, assim, aqueles videozinhos. Então, assim, como eu não acho graça, 0. Adorei. Carlos Augusto Montenegro. Caramba. Se fosse em outros tempos, talvez eu desse 10. Hoje, 0. Ventura, você? Vai, Ventura. Túlio Lustosa. Eu acho que ele é o menos culpado de tudo isso daí. Largaram a batata quente na mão dele. É pouco tempo para analisar no Botafogo, né? Então, assim, eu vou dar 10. Vai, Elton, mais um. Eu gosto de polêmica. O Ilharão. 0. Negativo. Vai, Jota. Posso mesmo? Deve, Pode. porra. Thiago Franklin. 10. Fabiano Bandeira. Fabi, 10. Vai, Ventura. Caralho, mas deu pra botar. Matheus Medeiros. Eu não conheço ele, mas ele me trata muito bem. Eu não tenho tanta intimidade. Vou juntar as duas coisas. Vou dar um 10. Vai, Elton. Perfeito. O nosso querido dorminhoco de live, Rotenberg. 0. Manuel Renha. Picotô. Manuel Renha. Apesar dele ter culpa também grande, porque ele é uma cabeça importante, ou foi, né, do comitê,
com quem eu converso, falando com ele próprio, referências, ele de longe é o mais profissional deles todos. Então, para ele, eu dou 10. Jota. Vou sair 0. um pouquinho do. Vou sair. Bom, 10. Jota, 10. Boa! Vou sair um pouquinho do lado esportivo e vou perguntar em nível nacional. Presidente Jair Bolsonaro. Cara, eu sou um cara descrente da política em geral. Então, eu não sou PT, não sou PSDB, não sou PSL, Lula, Bolsonaro. Então, para mim, todos eles têm uma nota só. 0. Boa. Vou encerrar a minha aqui, depois... Vou encerrar a minha aqui, depois cada um encerra a sua. Vou encerrar a minha. Vene Casagrande. Caramba. 0. Cada um encerra a sua agora. 0 a 10. Como falaram aí, não cria regra. Responde. 0. Cada um faz a sua última aí pra gente continuar. Eu tô dando mais 0 que 10, hein? Percebi. Mas, Elton, Vamos lá. Bastidores do Botafogo. Puxa pra gente, vai. 10. Ah, obrigado. Eu não tava sem falar, falei. Vai, Jota e Ventura, vocês dois. Jota, Vai, Ventura. Jota. Vai, Ventura. tá, vai botar então Juan. Pô. Que ele me perdoe, 0. A minha última é a seguinte: não conheço pessoalmente, mas a imagem que me passou para mim, eu não estou obrigando o convidado a concordar comigo, foi totalmente negativa. Se convive contigo que é teu amigo, eu respeito totalmente. De 0 a 10, Sérgio Santana. Eu tinha essa imagem no início. Depois não. 10. Depois piorou. Boa. Não. 10. Beleza. Veras, pô, aí, já tinha um respeito, legal, cara. Agora, já tinha um respeito muito grande. não. Já tinha um respeito muito grande por você. Depois dessa daí, o meu respeito por você aumentou 1000 vezes mais do que eu tinha. Jotinha, tu falou que tinha mais uma pergunta pra fazer pra ele sobre o trabalho dele, faz aí. Eu mesmo, Jota? Faz a pergunta que tu quer fazer aí. Na verdade não é nem sobre o trabalho, é sobre um gosto pessoal. Eu dei uma pesquisada no Veras à tarde e eu queria saber, assim como eu perguntei sobre o jornalismo, eu gostaria de saber como é que surgiu a paixão do Veras pelo basquete. Tiago? Veras caiu. Perdão, picotou. A paixão, aí picotou. Pelo basquete. Ah, sim, basquete. Cara, assim, por questões de idade, né? Desde que o basquete passava lá atrás, na Bandeirantes, narrações do Luciano do Vale, o Chicago Bulls, né? Michael Jordan, Pippen, Rodman, Utah, né? Malone, Stockton, enfim, todos aqueles jogadores que foi uma época do Dream Team mesmo, norte-americano, eu sempre gostei de ver a NBA, sempre me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a desenvolver e ver constantemente. Eu sempre gostei muito de ver o basquete interno também. O Vasco, na época, tinha um timaço de basquete, o Flamengo também, os campeonatos do Rio de Janeiro eram campeonatos de alto nível. Aí o Fluminense também começou secundário, montou o time. O Botafogo também era secundário em relação a isso, mas tinha um timaço, né? Marcelinho, Arnaldinho, Mãozão, Marcelão, Macetão, Léo técnico, né? Léo Figueiró. O Botafogo tinha um timaço também, assim, um time muito bom de basquete, só era um nível abaixo dos outros, porque os outros eram fantásticos, né? Oscar, Rato, tudo mais no Flamengo, enfim, todos aqueles jogadores. O Vasco também tinha Rogério, Demetrios, aquela galera de Franca, Hélio Rubens, depois veio... Enfim, todos aqueles jogadores. Então, eu sempre gostei muito do basquete. Continuei vendo basquete interno, sempre me chamou bastante atenção. E a NBA, para mim, é um caso à parte. Um campeonato extremamente organizado, num nível físico excepcional, num nível técnico excepcional. Teve uma pequena época, igual a Fórmula 1, que eu gosto também, que
Eu acho que o nível caiu com alguns jogadores, mas depois veio uma renovação. E hoje a NBA, para mim, de novo, é um fenômeno, né? Como modalidade e como campeonato. Então, se eu pudesse ser setorista do basquete, talvez eu pudesse hoje ser uma opção, né? Ó, basquete e futebol. Se os dois esportes tivessem a mesma igualdade no Brasil, eu não sei não se eu escolheria hoje para ser setorista do basquete. Eu acho que tem uma discrepância muito grande, né? O basquete é muito abaixo do futebol. Então não tem como isso. Mas se fosse a mesma coisa, talvez hoje eu escolhesse até ser setorista do basquete. É muita adrenalina, jogo decidido faltando 1 segundo, menos de 1 segundo. Um esporte apaixonante, com muita técnica e que eu gosto demais de ver, de acompanhar. Só não posso jogar, né? Eu 1,66m, se eu tomar trombada de alguém, eu morro. Você perde o lucro. Imagina, eu fico de 2,10, dá só uma encostadinha de leve assim, antebraço no meu peito. Pra mim é como se fosse um terremoto. E esquenta não, que em breve tu tá sendo setorista lá nos Estados Unidos. Lá o basquete, lá o basquete tem muito mais expressão do que o futebol. Deixa o Veras aqui, rapaz, fica quieto. Veras, eu queria entrar num assunto com você aqui agora. Obviamente você fala o que você puder, o que você não puder, você não fala. Mas com toda certeza foi o assunto mais falado no Botafogo nos últimos 1 ano e meio aí. Que foi a questão do clube empresa, do Botafogo S.A., a gestão do Laércio, de todas as informações que você obteve, de todas as fontes que você escutou, de tudo que você descobriu em relação ao Botafogo S.A. A sua visão como jornalista, para você, aonde houve a falha, aonde você acha que erraram para não ser startado, e se você ainda acredita que esse projeto pode sair do papel ou não? Olha, você fez uma pergunta difícil. Por quê? Porque até um certo momento, poucas coisas concretas da Botafogo S.A. eu soube, eu particularmente. E também li, acompanhando diariamente o trabalho de todos os colegas, os canais, enfim, todo mundo que cobre o Botafogo. Porque o clube nunca se pronunciou de uma forma muito clara para abrir o assunto. Então, ia muito da apuração. Às vezes eu conversava, essa apuração está certa? Não. Isso aqui procede? Não. Sem entrar no mérito de quem foi e o que falou. Então, não tinha uma clareza dos fatos, como assim, você apurar o jogador, chegou, tá ali, tá, beleza. É diferente. Então, saber onde foi o erro é complicado. Agora, na minha visão, quem já faz parte do Botafogo há muito tempo, e aí eu falo de direção, queria também fazer parte da Botafogo S.A. na liderança do projeto. Eu vou usar um termo aqui, usar o Botafogo como brinquedinho dele. Só que de uma outra forma, não no modelo antigo, que até hoje é administrado. Um outro tipo de modelo, que aí seria um modelo mais profissional, com negócios, mas usando o Botafogo também como o poder, o brinquedo, a máquina na mão. Eu sou favorável a mais esse modelo 2 que está sendo tocado hoje, que é uma empresa de fora que tem experiência no futebol, como a gente vê, Red Bull Bragantino, o Red Bull Leipzig, né? Tem outros, né? Do mesmo Red Bull que... O Grupo City, que comprou um monte de time pelo mundo. O Grupo City também é um outro exemplo. Então, que essas empresas que se fixaram nos clubes e que a gente imagina que tem o conhecimento do esporte, essa empresa possa vir para o Botafogo, investir um dinheiro forte, uma moeda estrangeira, que possa fazer acontecer esse projeto. E que também possa, né, ser complemento, mas como sócio minoritário, né, os 49%, se a empresa é majoritária, manda, com 51%, fazer parte do investimento, do mais, você consegue botar um dinheiro, é um investidor, mas sem mandar. Eu acho que o Botafogo vive hoje uma época que precisava que essas pessoas, historicamente, que falam que tentam consertar e que ao longo dos anos foram responsáveis em colocar o Botafogo na situação atual, que elas fiquem totalmente fora de foco, em segundo plano, que seja um outro grupo profissional para gerir.
Então, para mim, o erro foi esse. Parecia que um grupo liderado por um dirigente queria assumir o Botafogo para ele. E eu acho que um grupo internacional de fora, uma empresa, deveria passar a tocar Botafogo como acontece com esses outros clubes aí. Na SA, o Laércio, todas as referências que eu sempre tive, um cara super competente, inteligente, esteve à frente do projeto. Eu conversei uma vez com ele só, porque ele nunca se abria muito para não falar para a imprensa, que foi justamente quando ele saiu que a gente, né, recebeu a informação. Eu falei várias vezes em off aqui com o Lucas também, ele pode, né, ser testemunha disso daí. E o Laércio é bem transparente, Thiago, me colocou a par de várias situações e ele, não é que ele fracassou, que ele é ruim, nada disso, pelo contrário, ele é muito bom. Mas naquele momento o projeto precisava ser parado e aí houve um entendimento por parte do Botafogo que não, que ele teria que continuar. Então ele saiu de cena, já que não daria mais certo com Montenegro e outros queriam investir, os irmãos Moreira Salles e tudo mais. E aí veio o Gustavo Magalhães, que está justamente apontado como um cara que tem esses contatos do exterior e ele pudesse dar sequência alterando algumas coisas e o projeto SA virar o projeto com a característica de um investidor de fora para assumir o clube. Então, eu acho que esse segundo modelo seria mais adequado a uma nova era, uma nova etapa da história do Botafogo. Quem até hoje esteve como presidente, diretoria, no poder e causou danos e também, em vários momentos, causou alegrias, poderia ficar do lado de fora. Deixe o Botafogo ser gerido por alguém profissional. Eu não sei se você viu, eu vou dar até o crédito aqui. Quem falou isso foi o Fabiano Bandeira. Eu vi nenhum dos vídeos dele. Mas o Fabiano Bandeira, ele falou que ele obteve essa informação que esses dois patrocinadores que entraram aqui, tanto o Gold como a Centro, sim. eles estão dispostos... Querem participar. Eles estão dispostos a ser eles estão dispostos a investir dinheiro mesmo, principalmente a Gold, segundo o Fabiano. Eles querem ser o... não sei se os cabeças, mas eles querem aportar um dinheiro forte aí nesse projeto aí do Gustavo aí, segundo o Fabiano Bandeira. Isso aí eu vi acho que não sei se foi numa live ou se foi em um vídeo que ele botou lá, mas ele falou com essas palavras que ele obteve essa informação que tanto a Gold como a Centro, que são as duas patrocinadores do Botafogo, que vieram através do Gustavo que conseguiu esses dois patrocinadores, sinalizaram que eles querem participar de forma forte, injetando dinheiro nesse novo projeto aí do Gustavo. Pessoal, a gente está chegando aí o nosso... Então, você bem sincero, pode falar. Só que rapidinho, vou ser bem sincero dessas informações. Sobre a Centro, eu não tenho essa informação, não me passaram isso, né, desse investimento possível na SA. Enfim, o Fabi com certeza falou com alguém de credibilidade que passou para ele. E essa da Centro, não me falaram que veio através do Gustavo, não. Veio através direto do Caio Rotenberg. É o que eu soube. Já o da Gold Beach, inclusive até vacilei, porque eu tive ela no dia da eleição à noite, só que aí era muita correria, preocupado com várias situações. Quando eu cheguei na rádio no dia seguinte, para praticamente postar, o Botafogo publicou a foto oficial e eu acabei perdendo. Mas essa sim, essa me falaram, eles querem fazer parte do projeto e investir sério, ter um bom aporte financeiro na Botafogo SA. Esse veio através do grupo tocado pelo Gustavo Magalhães. Essa eu tenho como informação. A da Centro, não. Então, pessoal, a gente está chegando aí na nossa reta final aí. Queria primeiramente agradecer o Veras pela presença dele. Na minha opinião, o nosso melhor podcast até hoje foi esse, com você. Tinha sido do Vinícius, que bombou bastante e até confidenciou a gente que lá no dia da eleição, 2 pessoas chegaram nele e falaram que decidiram o voto no do Sérgio depois que escutaram nosso podcast. Ele me confidenciou isso por áudio. E, na minha opinião, você hoje ultrapassa a entrevista do Vinícius, que para mim tinha sido a melhor. Queria te agradecer pela sua presença, por você ter sido sem filtro nenhum, chegou aqui, falou que sentiu vontade. Quando a gente quis fazer a brincadeira, você não fugiu, não colocou nenhum empecilho. E, tu ganhou já te admiro pra caramba, você sabe disso, a gente troca ideia no privado. Depois de hoje, minha admiração por você subiu 1000 vezes mais. Primeiro por estar colocando o seu nome, que é um nome grande,
aqui no nosso podcast, dando prazer pra gente aí de a gente poder fazer esse podcast contigo. Muito obrigado, Elton, Ventura, JI. Sejam breve aí na despedida aí, depois deixa o Vera se despedir e a gente encerra aí. Não, você fica 10 minutos dando em cima do Veras. Aí chega na gente, a gente tem que ir rápido. Ô, rapaz, manda. Olha, eu agradeço muito o convite, mas eu respeito, mas eu tô fora, hein? Vamos lá, rapaziada. A minha noiva tá do meu lado escutando aqui, olha, que troço é esse aí? Ele já brigou comigo, hein? Tá vendo aí, tá vendo aí, Tom Gama? O que tu arruma? Tu quer acabar com o casamento do cara, rapaz? Um abraço pra dona moça aí, pra senhora, grande senhora. Beijo no coração. Tom Gama só fala merda, né? Mas vamos lá, vamos deixar esse lado, esse encontro amoroso aí que não aconteceu nas eleições, enfim. Brincadeiras à parte aí, o Thiagão, que não é o Marcos Veras, que por anos me enganou. Agradecer, irmão, pelo tempo aí que você disponibilizou pra gente. A confiança, pra mim, vem acima de qualquer coisa. Confiança. Você confiou na gente, te agradece, é grato. Então, obrigado mesmo. Que você continue essa sua trajetória com bastante humildade, fazendo o seu papel. E com certeza você vai conseguir atingir metas profissionais e pessoais ainda, além do que você já conquistou hoje. E agradecer a todos vocês da bancada, menos o Ventura, eu não gosto dele. E tamo junto. Obrigado a todo mundo aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? E é de coração, como a gente fala, né? É de torcedor para torcedor. E é isso aí, rapaziada. O Lucas tá me dando expor, mandando cala a boca. Então, obrigado por todo mundo aí. Tamo junto. Inscrevam-se aí no nosso canal. Comentem, dê o feedback. Pode xingar todo mundo, principalmente o Ventura. E tamo junto, rapaziada. De passar a palavra aí pro Veras aí, Veras. Te dá 2 minutos aí, que tá acabando aqui o nosso tempo, pra você se despedir aí da galera aí, quiser mandar um recado pra torcida, pra quem você quiser, tá contigo a palavra aí. Não, vocês me chamaram, né, para falar. Eu falei bastante já, até mais do que devia. Mas é brincadeira. Obrigado, vou ser breve. Obrigado pelo convite, né? Um abraço a todos vocês aí. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Pode me chamar no particular. A gente vai sempre trocar essa ideia. Quando precisar aqui da participação, dando tempo, né, lá na rádio, com certeza eu estou à disposição para poder participar com vocês. Grande abraço para cada um e fico feliz aí pelos elogios também, pelo convite de todos vocês. Fala aí, Jotinho, encerra, fala aí, dá o seu despedida final também, Jotinho. Beleza, vou ser bem breve. Quero agradecer primeiro aos nossos seguidores, a quem é inscrito no canal. Como a gente sempre fala aqui, é um trabalho sem ambição de like, sem ambição de seguidor. É mais para transmitir e ser transparente quanto aos bastidores do Botafogo, em que a maioria da torcida não tem acesso. Só as pessoas mais próximas. A intenção primeira é essa. Nós não achamos justo. Claro que as coisas que são sigilosas não devem vazar, mas há coisas que para mim a torcida merece saber. Então quero agradecer, mesmo nós sendo anti-likes, anti-seguidores, anti essa carência. Hoje nós batemos a marca de 3 mil seguidores no Twitter. Quero agradecer muito a vocês, quero agradecer meus amigos, meus irmãos de bancada, e especialmente ao Thiago Veras por ser essa pessoa excelente que ele é, não é porque está na frente dele. Muita gente deixa as coisas subir a mente, esquecendo que talvez daqui a 1 minuto a gente não esteja mais aqui, a gente esteja morto. Então eu acho que vaidade é uma coisa muito boba. Todas as vezes que eu fui contactar o Veras no privado, ele nunca deixou de me responder. Quando ele não pôde na hora, ele sempre me mandou um áudio, sempre foi solícito. Obrigado por tudo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Continue sempre essa pessoa que você é, independente da tua profissão, essa pessoa pé no chão, humilde, tratando todos como iguais. Obrigado por tudo. Valeu, Veras. Obrigado aí. Agradeço bastante. Ventura, tem 20 segundos. Então, nesses últimos segundos aí, então, agradecer a todo mundo que está assistindo, estão sempre dando essa moral pra gente. Agradecer o Veras, tudo que eles falaram é verdade. O Veras é um cara muito solícito, ele tá sempre dando atenção para todo mundo. Bom que ele veio aqui hoje, teve esse papo. Então deve estar faltando uns 10 segundos, pedir aí, compartilha, dá o feedback e obrigado por assistir aí hoje mais um podcast. Tamo junto.